presentes. Boa noite também nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais uma palestra aqui na Casa do Caminho. Essa noite agradável, né, de quinta. A casa, os recados básicos, né, ela tem trabalho todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né, que é um atendimento aos dependentes químicos e seus familiares, né. Então, os outros dias, todos os dias nós temos a palestra, os passes, né, que é aberta ao público, e os horários estão afixados na entrada da casa e também no nosso site, no www.casadocaminhosantana.com.br. Tá ok? Nos trabalhos assistenciais, a casa conta com... ressaltando que em toda palestra que quiser passar por um plantão, né, é favor chegar uns 20 minutos, meia hora antes, que sempre tem alguém para atender vocês. Tá ok? E na parte assistencial, nós já temos atendimento, né? Estamos atendendo hoje 72 famílias. E a entrega dessas cestas básicas, né, ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. Sábado próximo agora que vai ocorrer, né? Então, aí a gente agradece sempre a colaboração de vocês, né? E volta a fazer o pedido, né? Nós estamos precisando muito de arroz, óleo, né? Macarrão, bolachas. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. E esse trabalho ocorre, então, no segundo sábado de cada mês. Tá? São famílias cadastradas na casa, né? Elas são atendidas por um ano e vai se renovando todo ano. Tá, ok? A outra parte da assistência social é o atendimento aos irmãos, né, o lanche que é feito no sábado à tarde. Isso ocorre sempre por volta de 17h30, 18 horas. O pessoal sai daqui. E nós estamos sempre contando com a colaboração de vocês também. Quem quiser participar desse grupo, também estamos aí abertos. E também tem o trabalho com as gestantes, né, das famílias cadastradas. Esse trabalho ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês, né? É um atendimento, explicações, é um bate-papo informal, né? Essa é a ideia, né? Só de orientação mesmo para as mães das famílias cadastradas. Tá ok? Então esses são os trabalhos da casa. Sempre lembrando vocês o quanto que é importante nós fazermos o Evangelho no lar. Quem também não souber fazer, tiver alguma dúvida, é só procurar alguém da casa que a gente orienta e esclarece. Tá ok? Então, vamos... Convido todos a cerrarem os olhos para nos ligarmos com esse ambiente de paz, de harmonia, já preparado pela espiritualidade. Faço sempre o convite, né, para tentarmos esquecer os problemas lá de fora e aproveitarmos, né, já que estamos numa casa de oração, aproveitarmos esse momento aqui para nosso próprio benefício, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir palavras que serão colocadas aqui. É um texto, né, que sempre é debatido. Depois temos a oportunidade também de fazer perguntas e também temos a oportunidade depois de continuar o estudo, que essa é a ideia que sempre foi nos passada da nossa melhora, né? É através do estudo, da pesquisa, do trabalho e também depois da prática, né? Através da prática da caridade e da fraternidade. Então é assim que nós nos melhoramos. Então vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade também, que sempre assiste a essa casa, esses amigos que sempre estão derramando sobre nós bênçãos, trazendo algum tipo de benefício para nós, que sempre nos traz um conforto, um carinho, e nos fortalece para nos mantermos firmes no propósito de seguir o Evangelho de Cristo. Então vamos pedindo licença também a esses amigos, e vamos contando sempre com a presença amável, doce do Mestre Jesus, que foi o próprio Mestre que nos ensinou, que onde haveria mais de um em seu nome, ele estaria no meio de nós. Vamos também pedindo a intercessão de Maria, para que ocorra um bom entendimento de tudo que vai ser colocado aqui, ensinado, discutido, para que haja realmente um proveito para nós podermos dar continuidade à nossa melhora, à nossa evolução, que é para isso que fomos criados, para evoluir.
Então vamos nos ambientando e vamos agradecendo sempre essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu convido agora o nosso irmão Marcelo, né? O tema de hoje reconciliação, é o que eu ia falar. É do texto do Força Espiritual, né? O livro, né? José Carlos de Luca. Tá, okay? Então, faça favor. Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa conversa. Eu sempre gosto de lembrar um pouco da história, né? E há 2000 anos atrás, o que nós vamos fazer aqui hoje era proibido, né? A gente deveria estar escondido numa caverna, como eles usavam, catacumbas, para poder falar um pouco das lições de Jesus. E hoje, graças ao trabalho dos nossos ancestrais, vamos dizer assim, os precursores do Espiritismo, a gente tem essa liberdade. E o nosso país também é um país laico e também nos permite essa liberdade de estudarmos e de nos expressarmos de acordo com a nossa crença, o nosso entendimento, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos que nos faz bem. Então a conversa espírita, a palestra espírita, ela só por isso, por essa liberdade, já é uma bênção maravilhosa. E a gente tem que pensar nisso e agradecer por isso. Então, aqui vai o meu agradecimento, a minha gratidão a isso e essa oportunidade que nós temos de estar juntos aqui conversando sobre o Evangelho. Nós vamos falar então sobre reconciliação, que na verdade é um gesto de humildade e de nobreza do espírito. A humildade de ver que cometeu um erro, uma falha, e a sua nobreza de pedir perdão. Todos nós, nesse momento, somos seres humanos, ou estamos num estado humano, encarnados aqui num planeta de provas e de expiações. Mas a nossa essência é uma essência espiritual. Nós somos espíritos, fomos criados espíritos e vamos seguir a nossa jornada evolutiva como espíritos. No momento, nós estamos muito mais próximos do nosso lado primitivo do que do nosso lado crístico, né? Estamos percorrendo aí um espectro de evolução. Mas se a gente olhar para a era do homem das pedras, dos homens das cavernas, e olhar hoje, demos um grande passo, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Até as nossas leis cíveis, as nossas leis sociais, houve um grande avanço nisso também. Não podemos dizer que vivemos numa sociedade plenamente justa, mas já se clama por justiça, já se trabalha nesse sentido. Muito bem. Por que eu digo isso? Porque é nossa missão, é nosso trabalho a evoluir. E a providência divina, ela nos propicia a cada um de nós várias ferramentas para combater os nossos vícios e para elevar as nossas virtudes. E uma dessas ferramentas é o exercício da reconciliação, né? O exercício de pedir perdão. Pedir perdão a alguém que nós ofendemos e também se auto-perdoar, que é fundamental. Hoje a ciência ela já mostra isso, comprova isso, que muitas doenças chamadas ou denominadas psicossomáticas, são causadas por mágoas, rancores, desilusões, perdas, pesares, enfim, males da nossa alma, males do nosso espírito. Mas algo criado ou mentalizado ou plasmado por nós mesmos. Muitas vezes a falta de entender o que realmente nos levou a uma determinada situação nos causa essa mágoa, esse remorso, essa
profunda tristeza, esse profundo pesar. E entender isso, e ter o gesto de se curvar perante a isso, é um passo para a cura. Ou para a nossa cura espiritual, vamos dizer assim, ou até mesmo para a nossa cura física, biológica, se algum órgão está afetado, devido a essa cadeia de pensamentos não tão nobres que nos envolvem. E isso passa, pessoal, pelo gesto do perdão. Se a gente não ter essa atitude nobre de buscar o entendimento, de buscar apaziguar os ânimos, buscar a compreensão do outro pelo um erro que nós cometemos, e isso gerar um remorso em nós, é algo pesado para se carregar durante uma vida. E o Zé Carlos de Luca, ele fala que muitas vezes nós reencarnamos e trazemos essas culpas das vidas passadas. Então a providência divina, ou o nosso dia a dia, nessa existência, vai nos propiciar momentos ou possibilidades de trabalhar isso, de entender isso de alguma forma. E nesse turbilhão de emoções, encontrar aí a porta, o caminho para se reconciliar. Os grandes pensadores, ou vamos dizer assim, grandes vultos espirituais que passaram aqui pelo planeta, eles já diziam sobre esse gesto de perdão. O próprio Buda dizia que a falta em buscar o entendimento e criar dentro de nós a raiva, ou o instinto vingativo, era como carregar nas mãos carvão em brasa. E esse carvão você tinha a intenção de atirar em alguém, para extravasar a sua raiva, para se vingar, enfim, para punir também o seu ofensor. E ele fala que então esse carvão em brasa, que você vai atacar em alguém, o primeiro a se ferir é você mesmo, você está queimando as suas próprias mãos. O Gandhi já dizia coisas que, com relação ao perdão, que só um espírito forte é capaz de perdoar. O espírito fraco não tem essa atitude nobre. E mais que isso, que se a política ou o modelo, o paradigma do olho por olho fosse aplicado na Terra, só teríamos cegos no planeta. Então, se a gente pensar e observar o que eles nos dizem, há tanto tempo atrás, já existia essa diretriz do entendimento. O próprio Jesus já orientava os apóstolos para que, se houvesse alguma coisa de errada com eles e outras pessoas, que eles largassem tudo que eles estavam fazendo ali e fossem se reconciliar. Então, para o que está fazendo, não ofereça absolutamente nada, vá lá, se reconcilie e aí você retoma o seu trabalho. Porque se você não fizer isso, aquilo vai te corroer, vai te perturbar, vai caminhar com você durante a sua existência toda. Eu contei não digo uma parábola, muito menos uma fábula, mas é um conto que no interior se fala muito de um menino que voltou da escola, encontrou o pai e ele estava muito bravo, porque um amigo tinha ridicularizado ele perante a sala de aula. E ele falou: pai, eu estou com muita raiva do meu colega lá, porque ele me fez mal, e eu quero que uma coisa muito ruim aconteça a ele. E o pai falou: não é assim, você tem que entender que às vezes as pessoas fazem coisas que vão desagradar. Não, pai, eu estou com raiva dele. Então, se você está com raiva dele, vamos fazer um exercício. Chamou o menino lá, pegou um saco de carvão, deu o saco de carvão para o moleque.
olhou assim no varal, tinha um monte de roupa lá, e falou assim, ó, tá vendo aquelas roupas que estão lá no varal? Você pega esses cacos de carvão e começa a jogar nesse varal de roupa aí, e extravasa a sua raiva nisso. E posso fazer isso, papai? Pode. Mas a mamãe vai ficar brava? Não, não vai, não, ela vai entender. E aí o menino começou a pegar os cacos de carvão e atirar. Eu quase não acertava nenhuma peça de roupa lá, de vez em quando uma ou outra. Aí passado pouco mais de 1 hora, o pai só olhando ele, acabou aí, o cabo, não, pai, ainda tem mais, e continuou jogando. Aí, a hora que acabou, o pai chegou para o filho, tá mais calmo agora, tá mais tranquilo. Falou, não, pai, agora eu estou bem, agora eu me libertei assim da minha raiva, agora já estou bem. Então vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí levou ele perante um espelho e mostrou, olha a sua imagem no espelho. A hora que ele viu, ele estava preto de cima e embaixo, encardido, por causa da fuligem do carvão. Aí o pai disse a ele, tá vendo? Todos aqueles maus pensamentos que você dirigiu ao seu colega impregnaram em você. Então aquilo é você. Aí o menino teve uma lição, que o pensamento dele, tão ruim, impregnava ele. Poucas vezes ele acertou alguma peça de roupa. Então é uma lição para nós também. A gente, muitas vezes, na maioria das vezes, age de uma forma impulsiva. Às vezes é um pensamento, às vezes uma palavra, às vezes é uma ação. E a gente tem que pôr um freio nisso. Temos que voltar, sem ação, sem palavras, sem pensar. E isso só se dá, ele disse bem, através de estudo, de meditação, de autoconhecimento. A gente tem que entender que cada um de nós pensa de uma forma, e a gente tem que entender isso. Quantos relacionamentos amorosos se destroem porque o casal se funde ali? Aí o rapaz quer mudar a moça, ou a moça quer mudar o rapaz, até que eles conseguem. Um consegue mudar o outro. E a hora que eles se veem nessa mudança, é ódio, é raiva, é pensamentos assim, pô, eu dediquei todo o meu tempo para isso. E são pensamentos ruins. Por quê? Um impôs a sua vontade sobre o outro. E disso vem o remorso, vem tristeza, vem perdas. E só vai ter um caminho feliz, até na separação, se houver o perdão. Se não houver o perdão, a mente está conectada e o conflito mental se estabelece. Então tem que perdoar. Muitas pessoas falam assim, Marcelo, perdoar não é esquecer. Não, não é esquecer. Perdoar, pessoal, é não colocar emoção mais naquela ação, naquele fato. O fato existiu, é concreto, mas não põe emoção mais nele. Perdoar é como apagar uma fogueira. A fogueira vai deixar de existir? Não, ela está lá, mas ela não tem mais a chama. Acabou, extinguiu. Nós não somos, desculpe a expressão, deficientes mentais para esquecer as coisas. Muito pelo contrário, nós devemos aprender com essas coisas. Por isso que eles falam que o gesto do perdão passa por 3 coisas. A humildade de reconhecer que errou. A inteligência de ir lá e consertar o erro. E a sabedoria para nunca mais cometer aquele erro. Então, se você esquecer, você não vai aprender nada. Então é não colocar mais a emoção naquilo. É só um fato. E o fato passou. Acabou. Perdoar pode ser pensar também como perder, mas é perder ganhando alguma coisa. Imagine que alguém tem uma dívida com vocês de 200 milhões de dólares e você vai perdoar essa dívida. Você perdeu os 200 milhões de dólares. Perdeu. Mas houve um perdão. Aquela pessoa vai ser feliz da forma dela e você vai seguir o seu caminho. O perdão também pode vir da palavra perdoar, de doar. Doar o quê? Os 200 milhões? Eu doei. Esqueci. E doei. Perdão é a misericórdia. Não é? De ter a compaixão com o coração. O que é ter compaixão com o coração? É sentir o que o outro sente. Entender ele na sua essência. Se esforçar para isso. E perdoar.
Quantos erros nós cometemos e pedimos a Deus para perdoar? Pai, perdoa. Me perdoa. Com certeza Ele está perdoando a gente, na mesma proporção que a gente está perdoando os outros. Não é uma troca, é um exercício. Só há voo livre para quem sabe perdoar, para quem entra com a palavra do entendimento, para quem tem a reconciliação. Sem isso não tem. A gente está preso. Eu sempre conto essa história, peço desculpa se eu for repetitivo, mas ela é uma história interessante. Um casal tinha um filho. E o menino era um pouco assim, pouco dedicado aos estudos. Ele não gostava muito de estudar. E foi chegando o momento dele ir para a universidade. E o pai tentava de todas as formas motivar ele, tentava de todas as formas criar um incentivo, uma motivação maior. E um dia a mãe chegou para ele e falou, olha, ele é muito material, ele não está ainda pensando numa coisa maior, num gesto de gratidão e ser recompensado por isso. Então vamos motivar ele como ele entende a motivação. Vamos prometer alguma coisa para ele. Meu pai pensou e falou, o que você acha se a gente der um carro para ele se ele entrar na universidade? Minha mãe falou, ok, temos condições, vamos fazer isso. Chamaram o garoto lá, que não era tão garoto, né? Falou assim, filho, olha, mamãe e papai têm um plano para você. Se você se dedicar este ano de uma forma forte aos estudos, no final nós vamos dar um carro a você. Pô, aquilo foi uma injeção extraordinária de ânimo para o rapaz. Não deu outra. Se agarrou nos livros de tal forma que surpreendeu o pai e a mãe. Ele estudou muito e conseguiu entrar na universidade para cursar medicina. O pai e a mãe ficaram felizes, extremamente felizes. E disseram a ele, parabéns, você nos orgulhou, nos encheu de orgulho e estamos muito felizes por isso. E o rapaz então chamou os amigos, reuniu alguns amigos, porque o pai ia dar um carro de presente para ele. Né? Chegou no dia, então o presente, no meio da frente dos amigos, o pai chama ele lá e dá uma caixa para ele, esse presente. Quando ele abre a caixa, o que ele vê dentro da caixa é uma Bíblia. E ele fica envergonhado na frente dos amigos, olha aquilo, agradece com uma cara bem triste ao pai, fecha aquela caixa. E as pessoas vão embora, e ele fala para o pai e para a mãe que aquilo não se faz, que ele foi humilhado na frente dos amigos e que ele também iria embora. E ele realmente foi embora. Foi fazer a universidade dele, às suas próprias custas, aos seus próprios esforços, e cortou relação com o pai e com a mãe desde então. Se formou, teve sucesso, foi um médico extremamente bem relacionado e muito conceituado, inclusive. Passado, eu vou falar 12 anos, um pouco mais de formado, veio a informação que o pai tinha morrido através da mãe. E ele não quis ver o pai nem depois de morto, nem no velório do pai. E aquilo deixou a mãe extremamente mais triste ainda do que todo aquele período. E ela resolveu então reenviar a caixa para o rapaz. E ele, de novo essa maldita caixa. Aí ele abriu a caixa, viu a Bíblia lá. Na hora que ele foi colocar a Bíblia em algum lugar, tirou da caixa, caiu o envelope de dentro. Dentro do envelope tinha um cheque, que era para ele comprar o carro, e uma carta. Um bilhete do pai, dizendo como ele estava feliz pelo filho tinha entrado na universidade, então que ele estava cumprindo a palavra dele, e ele estava dando o cheque para ele comprar o carro que ele gostasse mais. Mas que para ele aquele carro não significava nada. O importante para ele era a palavra de Jesus. E ele encontrava a palavra de Jesus na Bíblia. Ele falou assim, você vai ser recompensado, vai ter suas recompensas pelo seu gesto de gratidão.
pelos seus gestos de fazer o bem, não pelas coisas materiais. Imagina o remorso desse filho, que teve anos para se reconciliar com o pai e não o fez. Podia ter tentado um entendimento e não buscou. Por quê? Orgulho, falta de humildade, o que vocês quiserem. É um caso real, pessoal, não é uma ficção. Só que quantos casos assim, ou semelhantes, ou com enredo que tangencia isso, a gente já ouviu falar, ou coisas próximas da gente. Porque a gente se coloca no pedestal do orgulho, de eu estou certo e o resto da humanidade está errada, e não se move. E às vezes não existia nada de errado. Foi um teste que o pai fez ao filho. O cheque estava ali, o carro estava dado, só que ele simplesmente rejeitou tudo. Falaram, por que o pai não falou, filho, abre a Bíblia, o cheque está aí dentro? Não, é um exercício, vá buscar as coisas. Então imagine a cabeça desse homem quando se deparou com tudo isso. Então é uma lição que ele hoje nos passa, para que a gente busque isso, busque a humildade, buscar o entendimento. A gente vê tanta tragédia aí, pessoal, no mundo afora, países se degradando, facções religiosas, porque um pensa de uma forma e outro pensa de outra. E não existe nada de diferente que não possa ser compreendido ou entendido. Então é um exercício e a gente precisa se dedicar a isso. Primeiro de se entender o que se passa conosco, os nossos quadros mentais, o que nos anima. Porque as pessoas às vezes nos castigam de alguma forma. Porque esse castigo nos gera raiva, nos gera desprezo, nos gera uma ação que nos afasta. E tentar lutar com todas as forças. É como nadar contra uma correnteza. Mas a gente tem que nadar, a gente não pode deixá-la nos engolir. Isso passa, indubitavelmente, pelo gesto do perdão, pelo gesto da reconciliação. O tempo avançou, né? É isso, a ideia do Zé Carlos de Luca lá no texto é isso, que a gente se esforce para curar as nossas feridas, para não causar ferida nas pessoas. Se aquela pessoa que a gente se desentendeu não está mais presente, ou está afastada, ou está até desencarnada, que isso não nos crie, não vejamos isso como um obstáculo, porque outras pessoas podem ser beneficiadas com a nossa caridade, com os nossos bons gestos. E ele até diz que, como juiz que é, né, que todo gesto caridoso é um advogado ao nosso favor. E se a gente tem pendências, vamos trabalhá-las. Se não é possível reconciliar, vamos por um outro caminho, buscando o entendimento. Disseminando o entendimento, fazendo com que as pessoas trabalhem por isso também. Em dois ambientes fundamentais, dentro da nossa casa, que é o grande laboratório da vida, e no nosso ambiente de trabalho. É isso. Deus abençoe vocês e dê força para nós perdoarmos. Obrigado, Marcelo. Imagina. Bom, agora então o momento das perguntas, né? Hoje tem uma da internet, é o nosso amigo Lourenço, lá do Maranhão. Ele está falando, Marcelo, boa noite. Boa noite. Abraço a todos da casa, né? E para você também. Obrigado. Ele fala, Marcelo, à medida que vamos formando nossas convicções, vamos também criando uma espécie de isolamento, não permitindo uma avaliação da opinião alheia. Certo? De tão certo que nós nos julgamos tão certo que vamos nos isolando. Aí ele fala, esse acomodamento nos dá uma impressão errada de que tudo podemos resolver, nos tirando a possibilidade de questionamentos, porque nós achamos sempre que estamos certos. O problema fica pior quando passamos a ser hostis ou desrespeitosos com pontos de vista muito diferentes. Você concorda que essa condição é uma das maiores causas para reconciliar-se? Sem dúvida. Isso está ligado fundamentalmente ao nosso orgulho, né? A gente se imagina, o Zé Carlos de Luca, ele fala isso, se você sobe num pedestal e aí
Esse seu orgulho não permite que você desça de lá. Mas com relação ao que ele fala aí também, a gente tem que lembrar do Sócrates, que dizia que tudo que sei é que nada sei. Então é buscar, muitas vezes é se projetar no outro, na condição do outro, mentalmente, e destacar isso com um outro ponto de vista. Pontos de vistas, pessoal, é pena que eu não tenho um quadro aqui para mostrar. A gente usa muito isso na física. Imagina uma circunferência e você faz um ponto assim numa borda da circunferência. Se você olhar desse ponto, é um ponto de vista. Mas olha o tamanho da circunferência. Existem outros pontos. Para que lado você está virado? Então, esse exercício de buscar entender o outro é o estudo, é a reflexão, é a meditação, discernimento. Nós mesmos, se a gente imaginar, seu Américo com 18 anos e hoje com 32, né, seu Américo? O quanto, 21, o quanto de amadurecimento é outra pessoa, é um outro ser. Então, essa bagagem que nós temos, ou tínhamos com 18 anos e temos hoje com os 32, é amadurecer, é aprender ao longo da vida. Se a gente for viver com a mesma mentalidade de 18 anos, o sofrimento não acerta. Com certeza. Vamos tomar atitudes infantis, né? Sem dúvida. E já sendo bem, Sem dúvida. com a idade já avançada. Então nós vamos sofrer. Vamos. Então, entender o outro é um exercício extraordinário, que tem que ser feito. Obrigado, Lourenço. Mille grazie. Alguém mais quer fazer uma colocação aqui nos presentes? Uma pergunta, um questionamento? O pessoal está quietinho, ninguém quer? Não? Isso que o De Luca fala, isso é capaz de melhorar o mundo. Eu acho que todo gesto bom é capaz de melhorar o mundo. Não importa em que intensidade, não importa em que direção. É um gesto bom. Ele é capaz de mudar o mundo, sim, seu Américo. Talvez não na velocidade que muitas pessoas gostariam, mas quem tem o controle sobre isso é a providência divina. Eu acho que o que melhora o mundo é a vida. Deus modifica a nossa vida, né? Então vem novos costumes, novas leis, tudo diferente, né? Outros pensamentos que o homem vai ter, né? Mas os pensamentos é uma forma de progresso. Então, nós progredimos através do pensamento. Aí o caminhamento para o mundo regenerado, como nós falamos, né? É através disso aí, né? Da evolução da mentalidade do homem, né? Eu penso que sim, seu Américo. Agora, toda essa filosofia, tudo isso aí, a maior parte é incompreensível para o homem comum, porque ele é orgulhoso, vaidoso, né? Ele não vai seguir nada disso aí. Ele está errando se ele não fizer isso, né, senhor? Não vai seguir, não. Ele a gente tá vê errando, o né? que acontece aí por esse mundo. Vamos dizer assim, afora. eles estão todos aqui, ó, seu Américo, exatamente para puxar a nossa orelha e dizer assim, pratica isso. Sai da filosofia e pratica. Mas o negócio está em praticar. Nós não praticamos. Não praticamos. Nós não praticamos. Não é eles, somos nós. Nós não praticamos, né? O que vai forçar nós a melhorar, a evoluir, é a modificação da vida. A vida hoje, os costumes, a tecnologia, enfim, tudo isso aí, né? Modifica o pensamento humano. O senhor vai ficar surpreso na sua próxima reencarnação, seu Américo, com a tecnologia. Vamos ficar. Acredite. Não. Acredite. Mas é isso. Sem dúvida. Agora, você colocou muito bem, né? Independente da que está até no texto, né?
Se você for tentar reconciliar, se perdoar, mesmo que a pessoa não esteja presente, é importante. Sem e é dúvida. isso que, respondendo ao seu Américo, eu acho que são esses atos que vão fazendo modificar. Sem dúvida. E por mais que a mídia apresente, seu Américo, coisas tristes, muita gente fazendo coisa errada, tem muita gente voltada no bem. Sim. Tem muita gente. Você veja, nós estamos aqui, ó, nós poderíamos estar realmente também fazendo um monte de coisa errada. E nós optamos por estar aqui ouvindo a palavra de Cristo, entendeu? Os ensinamentos de Cristo. Mas é isso, América. Agora a evolução, ela tá vindo e só falta um acompanhando na moral. E ele vai conseguir, se Deus quiser. Estamos no caminho. Esse é o caminho, né? Obrigado, viu? obrigado Boa pessoal. noite. Fiquem Obrigado. bem, fiquem com Deus. Obrigado. Bom, então agora é o momento da nossa doação. Fazemos a nossa parte. Então vamos vibrar. Vamos convidar todos a cerrar os olhos e vamos vibrar por aquele irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Aquele irmão que está precisando de uma melhora na sua saúde, talvez até à espera de uma cirurgia. Vamos abraçar, que esse irmão se sinta abraçado e que essa vibração chegue até ele como um bálsamo, um alívio do seu problema. Vamos também vibrar pelos irmãos que desrespeitaram as leis humanas e as leis divinas, para que eles repensem nos seus atos e possam voltar ao convívio da nossa sociedade. Vamos vibrar por aqueles que vivem nas ruas, muitas vezes largados, e muitos usuários de drogas. Vamos vibrar para que esse irmão também receba essa vibração e procure ajuda, pois aquele que estende a mão sempre aparece alguém para auxiliá-lo. Então que esses irmãos usuários de droga também tenham entendimento e peçam essa ajuda, que ela virá com certeza. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa aqui que nos acolhe com tanto carinho e tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar pelos dirigentes das nações, para que em suas decisões sejam pautadas e tomadas em cima também da honestidade, da bondade e do amor, e principalmente da paz, para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Vamos vibrar pelos nossos familiares, nossos amigos e principalmente por aqueles que nos divergem com as suas opiniões a respeito de nós. É aí que é a prática do amor e da caridade. Orar muito por esse irmão que se diz nosso inimigo, que é antagônico aos nossos pensamentos. Vamos orar bastante. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos locais de trabalho, para que haja paz, harmonia, equilíbrio e muito amor em todos esses locais. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade desse trabalho, desse estudo. Sabemos que é um tempo pequeno, mas que é muito útil para nós e para a espiritualidade, pois estamos cercados de irmãos que também estão como nós, aprendendo para evoluir. E vamos levar o que ouvimos, o que escutamos para nossos lares e dar continuidade a esse estudo, para que possamos realmente evoluir. Vamos agradecendo a saúde que temos,
a presença sempre do Mestre entre nós e todos os amigos dessa casa, os amigos espirituais, que sempre nos confortam e nos trazem as suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, boa noite também aos nossos amigos da internet, e os presentes eu peço que aguardem, que nós vamos nos preparar para os passos para dar continuidade aos trabalhos. Boa noite.